Tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge um raio de mais de 30 milhões de estados, 30 milhões de pessoas em 7 estados: Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. E aqui, mais uma vez, estamos nós, com uma programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e críticos de mãos dadas com o cidadão. Вашром Константин, Бриге, Хубло. Знаете, кстати, кто такие русские? А кто? Путин. Путин, Хубло. Olha lá, e você 771 não tem candidato. É voto nulo, ele confirmou. Primeiro voto para senador. Aciona a justiça. Eu votei certo e confirmei e não sabe minha fotografia. Da outra vez, para prefeito de Teresina aconteceu a mesma coisa. Essa máquinazinha ela não é 100%, eu quero saber. Pode acionar a justiça. Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quinta-feira. Já estou aqui com Érica Prado, Norton Lima. Falem com os nossos telespectadores. Começamos animados hoje, né? Cheio de o Lula correndo pro mar, né? O prefeito Teresina indo votar e não sabendo, não encontrando o nome dele na urna e falando, fazendo uma confusão desgraçada. E o João Dória acenando para ninguém, né? No shopping, assim, passando. Oh, Jesus. Érica? Sempre uma grande honra estar aqui e aproveitando, já estou aqui com o nosso celular das redes sociais para receber a sua participação, a sua interação. O número vai já aparecer na tela para você aí de casa fazer o seu contato aqui com a gente. Queria aproveitar também e dizer que hoje, quinta-feira, dia 10 de novembro, se comemora o Dia da Esquadra, o Dia da Indústria Automobilística, Dia do Trigo, que é considerado um dos cereais mais antigos e cultivados do mundo. O trigo já ocupa o seu espaço na produção agropecuária brasileira, principalmente para a produção de farinha para pães, além de massas e bebidas. São Paulo é um dos estados principais importadores do produto, seguindo de Rio de Janeiro e Bahia. Hoje também é o Dia Nacional da Nota Fiscal, o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, Dia Nacional do Doente Auditivo, além de ser o Dia Mundial da Bolota e o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento. É bom falar do Dia do Trigo, né? Porque a Embrapa brasileira produziu uma semente para essa nossa região, para o Cerrado, e a gente vai ter trigo no Cerrado. Até o Ceará está produzindo trigo agora. O Ceará plantou 7 hectares de trigo, tá? Então vai ser uma coisa bem importante isso aí. E o trigo é uma coisa que impacta diretamente, né? Por causa desse palhaço do Zelensky, junto com essa turma da OTAN. Aí faz essa confusão toda, aí o trigo vai entrar em crise. Mas o Brasil vai entrar para regular isso, vai ser muito bom. É mais uma oportunidade do Brasil ganhar um dinheiro muito grande com isso. Muito bom. Norton, e sobre o tão aguardado relatório que analisou o funcionamento das urnas eletrônicas entregue pelas Forças Armadas, foram destacados 2 pontos. Vamos ver agora. Dos pontos destacados, o primeiro foi observado que a ocorrência de acesso à rede durante a compilação do código-fonte e consequente geração dos programas pode configurar relevante risco à segurança do processo. O segundo ponto é que dos testes de funcionalidade realizados por meio do teste de integridade do projeto piloto com biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento.
Em consequência disto, foi solicitado à Corte Eleitoral atender ao sugerido pelos técnicos militares no sentido de realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido na compilação do código-fonte e de seus possíveis efeitos, além de promover a análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. Para isso, foi apresentado como sugestão a criação de uma comissão específica, integrada por técnicos renomados da sociedade e por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. Após a conclusão do relatório, foi solicitado ainda que a Corte Superior considere a urgência na apreciação dos pontos destacados. Norton? Seria interessante colocar na sequência a nota oficial do TSE, né, comentando de maneira apressada até, e até ironizando esse trabalho contundente das Forças Armadas. Tá? Não foi isso que estão falando aí, que não encontrou irregularidades na eleição. Ninguém encontraria, porque essas urnas não são auditadas. Isso é um ponto, para começar a conversa aí. Mas as Forças Armadas, na visão não apenas minha, mas de grandes especialistas do Brasil, analistas dessa coisa toda, e chumbou o processo do sistema RDV de votação, tá? É uma coisa que se diga com muita clareza. Não é que não encontrou fraude. Ninguém encontra fraude. Do jeito que está aí, ninguém encontra fraude. Por quê? A apuração ela é invisível. Foi limitada, que é o que nós vamos já mostrar. Além disso, são os esquemas preparatórios para impedir, para você descobrir se entraram ou se não entraram nos computadores, né? Porque, por exemplo, isso é uma selva de informações novas, tá? Que as pessoas não precisam dominar. É muito específico isso aí. Mas, para além dessa questão tecnológica, você ainda tem a questão legal, constitucional, que é uma coisa que deve ser colocada. Por exemplo, um dos tribunais constitucionais, uma das cortes constitucionais mais respeitadas no mundo, porque é uma geradora de júris, vamos dizer assim, jurisfilosofia, né? A corte alemã, ela rejeita esse trabalho porque da maneira como você tem aí, você tem a desmaterialização do voto. E esse voto estando desmaterializado, essa apuração ela é invisível e ela tem que ser um ato administrativo. Ela é um ato administrativo por natureza e ela teria que ser pública, teria que ser contada. E do jeito que está, você não permite a recontagem de votos. Então é o seguinte, não tinha como descobrir nada. Todo mundo sabia que quem era do ramo já sabia disso, só assim os mais doidinhos ficaram imaginando que poderia ter. E ainda tem uma brecha ainda, porque nas 65 páginas, né, que muita gente não leu e ficou apressadamente soltando sentença, né, cuspindo, vomitando, bobagem, falando que não foi descoberta nenhuma irregularidade, nada, foi solicitado, né, para saber se o computador que gerou o código era o mesmo computador que recebeu, que compilou os dados. Então, são dois computadores diferentes, em duas fases diferentes do processo. Então, o tribunal aí não está tão tranquilo, não, tá? Eles vão ter que trabalhar. A gente tem muito assunto aqui para comentar. Relacionado a isso? Porque isso não é uma coisa de agora, tá? Isso não começou agora, isso não é uma questão do Bolsonaro, ou dos bolsonaristas, ou de qualquer outro cara, não, tá? Isso é uma coisa que começou com o Leonel de Moura Brizola, há muito tempo atrás. Né? E depois passou para o Roberto Requião, que foi inclusive candidato do PT ao governo do Paraná agora. Então essas pessoas têm que entender que isso não é uma questão de um raciocínio dicotômico, tá? Assim, é um fla-flu, como se fosse assim. Se for a favor do Bolsonaro, é contra Lula, né? Se for a favor do Lula, é contra Bolsonaro, ou vice-versa. Não se trata de ser uma briga entre bolsonaristas e lulistas e petistas, não, nada disso, tá? Isso é uma questão que a gente tem que ter, essa sofisticação e essa garantia, sobretudo, de nós termos um sistema de votação que nos resguarde da vontade popular. Por isso que as Forças Armadas entraram, porque a votação ela é uma questão de segurança nacional. Érica? Na Câmara, o deputado Felipe Barros falou sobre o relatório das Forças Armadas sobre a inspeção das urnas. A única coisa que as Forças Armadas tiveram acesso é a inspeção visual, que não conseguiram, deputado
Coronel Tadeu, que está nos acompanhando, que não conseguiram simplesmente visualizar e fazer de fato uma auditoria. É como se invadissem a nossa casa. Um ladrão entra na minha casa e a investigação quem faz é ele próprio. E ele, inclusive, determina aquilo que pode ser ou não averiguado. É o que está aqui presente no relatório das Forças Armadas. Eu não sei qual vai ser o encaminhamento dessa casa, presidente. Não sei qual vai ser o encaminhamento daqui para frente, mas algo precisa ser feito. Em uma das partes do relatório, como vocês podem ver na tela, é destacado que o TSE definiu limites de acesso ao sistema e que isso dificultou a análise dos códigos-fonte. Em outro trecho, é destacado que certos tipos de conferências são inviáveis e que não há como determinar que o processo ocorreu de forma clara. Norton? Alguma coisa para falar, Norton? Não, era só para ler basicamente. Bom, é porque está explodindo agora. As pessoas estão começando a metabolizar, como a jiboia comer Eu vi. Uma vaca, né? Assim, entendeu? Então, é uma coisa que as pessoas... Agora, só que é o seguinte, esse negócio não é de hoje, tá? Tem muita gente caindo hoje nesse assunto. Isso é até interessante, porque, finalmente, um debate que estava restrito a criptografia, casos de engenharia de dados, rapaziada do ITA, né? Agora esse assunto vai virar vai entrar na pauta nacional. As Forças Armadas entraram no circuito agora, eles já sabem que tem um problema para ser resolvido, e as eleições são uma questão de soberania nacional. O próprio TSE, a gente tem, o Barroso, o Gilmar Mendes, o Lewandowski, toda a galera toda chegou a apresentar o protótipo da urna que fazia o voto impresso. A eleição já passou, isso não quer dizer... Isso não é um questionamento sobre o resultado eleitoral, até porque as regras do jogo foram essas, as pessoas toparam e pronto. O resultado foi esse aí, Lula ganhou com mais de 2 milhões de votos. Né? Érica? Então, esse é o principal. Agora, a questão é que mais pessoas têm que ser atraídas para esse movimento do voto seguro. Tá? É uma turma muito grande no Brasil já. Pessoal, envolve uma galera, sobretudo de Santos, e uma turma da UNB de Brasília. A gente vai conferir agora o Gabriel Viana trazendo mais detalhes sobre o relatório apresentado e a dificuldade de análise. O Ministério da Defesa apresentou ao TSE, nesta quarta-feira, o relatório do trabalho de fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação, realizado pela equipe de técnicos militares das Forças Armadas. Segundo o documento, o tribunal dificultou a análise dos códigos-fonte das urnas eletrônicas. Além disso, os militares apontaram falhas nos mecanismos de fiscalização do sistema no momento da votação. No passado, políticos como Roberto Requião, Ciro Gomes, Simone Tebet e Rodrigo Maia defendiam um método de confirmação do voto depositado nas urnas eletrônicas. Abria, olhava os selinhos, contava, com a participação de todos os partidos políticos, e via-se o resultado da urna, batia com o resultado da contagem física dos selinhos. Se batia, tudo bem, era uma consolidação por amostragem. E hoje, isso acabou. O Azeredo fez um projeto, deputado de Minas Gerais, de reforma eleitoral, e esqueceu de botar a imposição da obrigatoriedade de que a urna possa ter uma consistência. A gente chama isso em informática de consistência. Agora, hoje, aparece aí os adoradores da urna eletrônica. A urna é sagrada. Sagrada p*** nenhuma. O PDT tem essa questão do voto auditável, que não é nenhuma ficha, nenhum voto impresso, nem a volta da cédula do X. Ninguém vai poder ver nem pegar em papel nenhum. É uma urna eletrônica de 4ª geração, igualzinha à nossa, só que ela tem uma urnazinha do lado. Quando você aperta 12, aparece a fotografia do Ciro e o nome Ciro ali, sem você poder pegar, por trás de um visor de vidro ou de plástico indevassável, ninguém toca nisso. Aí você confirma, o voto eletrônico é computado e é picotado esse votinho de papel e ele cai numa urna escondida. Ninguém vai mexer naquilo e ninguém vai tocar naquilo. Se amanhã houver uma dúvida, alguém entra na justiça, o juiz então manda abrir a urna e conta os votos manualmente
como uma redundância. Meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza. Então, para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor, de que ele possa saber que a partir agora de 2016, 2018, ele vai votar e ele vai ter a comprovação saindo ali, o nome dos candidatos que ele escolheu, nós optamos por derrubar o... Reforma política, eu tive a oportunidade de relatar a emenda constitucional e agora o projeto de lei, em que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso por ideia, proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro, que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então quero agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário. A decisão de derrubar o veto do voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira que pode ter o direito, a partir das eleições de 2018, de recontar qualquer uma das... Norton? Pega todo mundo aí, tá? Teve diferentes matizes, né? Aí tem a própria Simone Tebet, que apoiou o Lula, ela falou, ela fez essa crítica. Isso aí, essa fala do Rodrigo foi durante o processo que foi aprovado no Congresso. Plenário da Câmara. Foi aprovado, o Congresso aprovou na Câmara, passou para o Senado, foi para a sanção, a Dilma sancionou. O Brasil ia ter o voto impresso, não teria nenhum problema com essa coisa agora. E o Dias Toffoli, o bonitinho, o Dias Toffoli deu uma canetada lá e falou que não podia mais, etc. E se voltou para o antigamente, né? Que é essa urna eletrônica de primeira geração, que é muito fraca em todos os sentidos, assim. E todo o sistema, todo o processo é conforme o próprio relatório das Forças Armadas. Tá? Estamos falando das Forças Armadas agora, tá? Não é de ninguém, não. É uma questão de soberania nacional. Falou que tem problemas, que o voto não é seguro. Ele disse com muita clareza isso lá. Esse relatório está praticamente... São 65 páginas, está na internet, vocês peguem aí e analisem, estudem. Isso é uma coisa que não vai começar agora. Essa é uma luta que já... Para a próxima eleição, a gente ter essa urna para evitar esse bate-boca aí. Ó. Você vê que o Ciro falou. E ele fala de uma forma muito clara, e essa fala é atual. Não, é agora, de recente, né? Ele chegou a defender isso novamente. Aí você tem o Roberto Requião falando essa coisa, inclusive o Roberto Requião faz a denúncia, que é uma coisa importante que as pessoas saibam, que aqui ficou com o contrato das urnas, tá? Ele coloca o Eduardo Azeredo aí como o personagem central desse problema. O Eduardo foi o cara que era governador de Minas Gerais, acabou sendo preso dentro do processo. Tem mais coisa dentro disso aí. Ó. Todo mundo que trabalhou na primeira geração da urna, como um cara lá do TCE, o Paulo Camarão, ele também foi preso no Equador. Então a gente tem uma série de presos por fraude. Érica? A gente tem aqui agora um outro momento em que Roberto Requião fala das urnas eletrônicas. Eu e o velho Brizola éramos contra essa urna eletrônica, porque a urna, queiram os adoradores dela e os deuses do TSE. Sabe que no TSE nós temos ministros que se acreditam deuses e outros não. Os outros têm certeza que são deuses e confiam naquela urna de uma forma absoluta. A urna pode ser violada de fora para dentro, daí eles dizem, não, ela fica desligada. Mas ela pode ser violada na contagem de mil maneiras. E de dentro para fora. Os programadores podem violar a urna. Por que eu tenho que confiar em meia dúzia de programadores do TSE? Norton? Ele perguntou tudo. Que é aquela história de um comercial que tinha aqui da Centro Toshiba, né? Que é a garantia soy yo. Né? O cara diz assim, a garantia soy yo. É isso que eles estão querendo dizer para a gente. E nessa molecagem deles, eles acabam negando até o próprio... Colocam os nossos técnicos do Exército, que trabalham com cibersegurança, para impedir que tenha ataques de hackers no Brasil inteiro. Né? O Brasil não sofre esse tipo de ataque. Esses caras não são qualquer Zé Manés, entende? Assim, eles são figuras muito sérias. O relatório foi até parcimonioso, o Exército foi cauteloso, o Exército foi parcimonioso, o Exército foi por etapa. Não, o Exército, todas as Forças Armadas, né? Porque esse relatório é assinado por todos os comandantes, tá? O comandante da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, e além... Força Aérea. Você já falou. Que é da Aeronáutica.
E todo mundo assinou, tá? As páginas por página estão rubricadas por cada ministro. Então não é brincadeira, não. Eles agora vão ter que se explicar. O TSE vai ter que se explicar uma série de questões. Em pelo menos 6 momentos, tá, desse processo da geração de mídia até essa conclusão, essa totalização dos votos, você tem pelo menos 6 etapas aí que passam pela mão humana. Não é do jeito que eles estão falando, não. Todo mundo sabe. E tem gente muito preparada para isso. Ó, o Amilcar Brunazzo, o Marco Carvalho, a Cida Curtis, né? O professor Aranha. Tá? Tem muita gente boa já há muito tempo militando nisso. E há uma fartura de vídeos na internet, vocês podem pesquisar em casa, coloquem lá para vocês verem, que vocês vão ver todas as questões que são ligadas a isso. Né? Sobretudo essas denúncias de gente do próprio tribunal que não sabe explicar como é que chegar para trabalhar todo dia no TSE com terno Armani todo dia. Norton, e o senador Luiz Carlos Reis afirmou que entrou, juntamente com outros senadores, com um pedido de investigação a respeito do tema. Como podemos ver aí na tela, a Érica Prado vai me ajudar agora sobre o tweet dele. O relatório apresentado pelo Defesa Gov Brasil apontou que o sistema eleitoral possui fragilidades diante de um processo eleitoral tão conturbado. Dirimir possíveis dúvidas é um dever do Estado. Protocolei com apoio de outros 14 senadores um pedido de investigação junto ao MPF. Olha, e depois de receber o relatório das Forças Armadas, o TSE emitiu uma nota que aparecerá na tela agora, onde afirma que recebeu com satisfação e que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. Enfatiza ainda que as sugestões encaminhadas para aperfeiçoamento do sistema serão analisadas e finaliza declarando que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional. Norton? Isso, rapaz, é a molecagem do STF em soltar uma nota dessa, tá? Porque a questão não é encontrar irregularidade ou não, o ponto era outro. Eles acabaram chumbando todo o sistema RDV de votação. Essa que é a verdade, né? Agora, ninguém vai falar que essa votação do Lula, tá? Ela vai ser anulada ou coisa do gênero, não. Quem estiver pensando nisso aí estava muito por fora, né? O Mourão foi claro, não é mais hora de chorar, o momento de chorar era outro, né? Aliás, ele falou, o Mourão, né, ele lembrou dois momentos, tá? Ele falou quando soltaram o Lula, quando o tribunal soltou o Lula, quando o STF soltou o Lula, né? E no segundo momento, quando toparam esse sistema de votação. Né? Esses, sim, eram os momentos que tinha que estar essa turma na rua, pesar. E, aliás, foi, né? 7 de setembro, de certa maneira, naquele momento lá, era uma coisa nesse sentido, mas ficou numa expectativa de que invadiu o STF, que se dado um golpe de Estado, os Bolsonaro misturaram as coisas todas, no final das contas, sabe? Era uma coisa assim, meio que para tirar partido pessoal deles. Os filhos deles estão querendo ser italianos agora, né? Voltar para as origens e tal. Aí fica nessa... Né? Mas isso é independente do Bolsonaro, é independente do Lula. Nesse sistema, o próprio PT já foi prejudicado. Nas eleições de 2002 aqui no Ceará, que terminou com uma vantagem mínima de 3.300 votos, o petista José Ayrton Cirilo perdeu a eleição pelo Alcântara. E isso, numa situação normal, dever-se-ia pedir uma recontagem de votos. Mas como? Como é que vai recontar votos? Não tinha como recontar votos. Entendeu? Agora, uma coisa que eu senti falta no tribunal, nesse relatório das Forças Armadas, é a quebra do log das urnas. Tá? Eles poderiam ser feitos. São 2 bilhões e 600 milhões de linhas de logs que eles poderiam... São dados que deveriam ser processados e a gente ia saber tudo o que aconteceu durante esse período que as urnas estavam abertas para receber o voto. Olha, o engenheiro Amilcar Brunazzo Filho, especialista em urnas eletrônicas, explica como elas são usadas em outros países. Não é porque eles não sabem usar, já se usaram urnas. A Holanda começou a usar urna eletrônica de primeira geração antes do Brasil, em 92. 4 anos antes do Brasil, a Holanda já usava. Só que lá foi declarado proibido esse modelo de urna. Eles passam para essa urna de segunda geração que tem o voto impresso, que permite a auditoria do resultado. Érica? Vamos ver na tela agora imagens da cerimônia de geração de mídias do TSE. Esse é o pendrive que ele coloca lá, que é o que vai ser dado carga. Esse é o envelopezinho onde ficam esses pendrives que vão ser levados para germinar as urnas que estão, você carga urna que fica em cada sessão.
Por exemplo, Fortaleza são, acho que 250 pendrives, mais ou menos. E por aí vai, né? Norton, O Amilcar, aquele cara que apareceu lá, ele inclusive ele ficou durante esse tempo agora, sob vigilância total, todo mundo, e recebeu assim, tipo, não fale nada, foi aconselhado a não falar nada, entendeu? Aí ele ficou assim, muito retraído, né? E praticamente não chegou a falar nada. Ele era muito consultado para essas coisas, né? Ele é um amigo pessoal meu, eu já conheço ele desde 2002, pra você ter, né? Muito chão já, assim, já comeu mais de uma saca de sal junto. Norton, nós temos muitas outras imagens para mostrar relacionadas a esse assunto, mas agora nós precisamos ir para um rápido intervalo. Na volta nós vamos exibir alguns vídeos ainda nesse tema. Estamos de volta e deputados federais de ao menos 10 partidos da atual e da próxima legislatura devem encontrar Lula nesta quinta-feira. O próximo chefe do Executivo Nacional levará 3 pautas para o encontro. Parlamentares da bancada do Ceará foram convidados e já confirmaram presença. A reunião foi no auditório do Centro Cultural Banco do Brasil, marcada para as 10 horas da manhã. Agora nós vamos ver mais detalhes sobre o encontro de Lula com Arthur Lira. O presidente eleito Lula se reuniu na manhã desta quarta-feira com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na residência oficial do deputado em Brasília. A conversa começou pouco depois das 10h30 da manhã. Também participaram do encontro Geraldo Alckmin, o ex-senador Aloysio Mercadante, que coordena o plano de governo, a presidente nacional do PT e deputada pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, o líder do partido na Câmara, Reginaldo Lopes, e os deputados Alencar Santana Braga, José Guimarães e Odair Cunha. Segundo o deputado federal José Guimarães, Lula e Arthur Lira tiveram uma boa conversa, debateram assuntos importantes para o futuro do país, unindo esforços para a aprovação da PEC da transição. Nós vamos conferir agora as imagens do momento do encontro. Pode narrar. O Lula chegando no STF, né? Foi uma coisa assim, todo mundo, né? O cara chega, é recebido por todos eles. É uma cena, todo mundo muito feliz, todo mundo muito tranquilo, né? Aí vai de um por um. Fux. Ministro Fux. Esse é o Fachin, que foi o cara que tirou. E aí a grande cereja do bolo, que é o Eduardo, que é o Alexandre de Moraes. O Cássio, que é um cara que foi indicado pelo Bolsonaro, que acabou também votando pela liberação do Lula. E esse rapaz, o André, agora que entrou por último, né? Aí é uma coisa também que é importante até lembrar, que o ministro que foi indicado pelo Bolsonaro, ele libera o Lula, tá? Ele autoriza essa liberação do Lula. Isso é o Lula com o Gilmar Mendes. Aí foi o Gilmar ontem liberou já o dinheiro do Lula que estava preso aí, né? Tava solto, o dinheiro está solto agora, mais de 5 milhões de reais. E essa é a famosa volta da... Que bom, né? Que ótimo, né? Assim, a harmonia entre os poderes, né? Vou pedir para a nossa direção colocar agora a Lauda 15, que é a sonora que Lula se encontra com Lira. Nós vimos agora ele no STF, não foi, Norton? Nessas imagens? O Lula no STF. Pronto, vamos ver agora. Antes ele tem um encontro com o Arthur Lira, ele tem um encontro com o Pacheco. Aí o Kassab também pediu 2 ministérios, mais não sei quantos cargos, mais não sei o que mais lá, mais não sei o que mais lá. Pode e os caras ainda mais 2 bilhões, 200 bilhões. Foi o encontro dele com o encontro do Lula com o Arthur Lira, né? E foi engraçado, o Lula é um craque político, né? Ele já começou conversando com o Arthur Lira, perguntando como é que estava o pai Benedito Lira, que não estava muito bem, né? Assim, ele já começou a abrir espaço. Acho que não vai ter muito problema de reeleição. Eu imagino que talvez vai ter uma disputa ainda no Senado, tá? Não vai ser uma coisa muito fácil para eles manterem. E o Arthur Lira, eu acho que está bem pavimentado para ser o próximo presidente aliás, ele já é presidente da Câmara e ele continuar como presidente da Câmara. No Senado é que há uma possibilidade de ter ainda um outro grupo que entre, né? E o Senado está bem mais frenético, né,
do que a Câmara. Eles já estão cobrando no Senado essa possibilidade de você ter esses ministros, né? Você já tem senador já entrando, já pegando esse relatório das Forças Armadas e tentando chamar o TSE para maiores explicações, né? Ainda tem uns desdobramentos ainda que vão acontecer, tá? A coisa não está bem assim, não. Não é do jeito que o Lula está imaginando. Ele não vai encontrar esse cenário tão tranquilo para ele, né? O quanto ele está imaginando. Essa harmonia, ela tem assim, é aquela famosa lua de mel do cara que volta para a antiga mulher, né? Todo mundo já se conhece ali, vamos dizer assim. Normalmente todo mundo já sabe como é o modus operandi. Érica? Deputados federais e senadores do Ceará participaram na última quarta-feira de um encontro para discutir a destinação das emendas de bancada para 2022. Os parlamentares, no entanto, não chegaram a um acordo e uma nova reunião foi marcada para a próxima sexta-feira. Além dos deputados e senadores, também participaram da reunião representantes de instituições como a PRF, a Marinha, a Embrapa e a Unilab, que fizeram apelos pelo envio de recursos. Vai ter nessa reunião aí, nós já tivemos um problema do CID de volta, tá? Em 2021 ele teve um problema, que inclusive provocou uma série de rachas dentro dele, e a bancada novamente o CID. Agora só que é uma nova realidade, o tempo mudou, né? Já não é mais aquela coisa assim, dizer assim, que vai poder gritar de maneira muito efetiva com os nossos deputados. Não vai ter mais esse espaço para isso, né? Olha, e em 2019, o senador por Sergipe, Alessandro Vieira, do PSD, anunciou uma denúncia de crime de responsabilidade contra os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, do STF. Ele alegou que os ministros incorreram em abuso de poder ao instaurarem um inquérito e executarem medidas judiciais por conta própria, sem a participação do Ministério Público. Vamos ver. Os atos têm desdobramentos. O Dias Toffoli instaura o inquérito é flagrantemente ilegal e o Alexandre de Moraes preside esse inquérito e dá sequência aos atos de abuso. Érica? Pois é, Renan Calheiros fala de processo político e orçamento secreto. Vamos conferir. Nós elegemos o nosso grupo 4 deputados federais, são 9. O grupo do presidente da Câmara, Arthur Lira, elegeu 5 deputados federais. Para você ter uma ideia do que significou esse processo, dos 5 deputados federais que a coligação do Arthur Lira elegeu, 3 deles foram levados do MDB no último dia da janela partidária, com os argumentos do orçamento secreto. Então, isso não pode continuar, né? Isso é a maior excrescência de todos os tempos no Parlamento Nacional. Tem que cobrar. Atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fala sobre Renan Calheiros. A população de Alagoas não fez nada. A juiz eleitoral agora até mandou tirar do ar um programa que ele estava mentindo na única coisa que disse que fez por Alagoas. É velho e é velhaco. E ainda atrás, do lado dele, acompanhando o velhaco Júnior. Érica? Há menos de 2 meses para deixar o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro nomeou o advogado André Rames Tavares para ser ministro substituto do TSE. Tavares foi nomeado por meio do decreto assinado por Bolsonaro e divulgado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. O advogado irá substituir o ministro Carlos Mário da Silva Veloso Filho, que pediu renúncia do cargo por questões de saúde. Norton, e sobre esses momentos que nós mostramos agora do Arthur Lira e do Renan Calheiros? A temperatura entre eles subiu assim, absurdos, né? Eles estão... O menor nome de um para o outro é excrescência, e por aí vai, tá? É uma coisa que já está num nível assim, já quase fisiológico. Então, é uma briga que vai ter repercussões, queira ou não queira, porque tinha essa história toda a turma acha que tem condição de superar essas coisas. Tem coisas que não vai ter como acomodar, tá? Essa briga local, essa briga estadual do Renan com o Arthur Lira, lá pela política de Alagoas, ela vai continuar e ela vai aumentar ainda mais, tá? Então, cada um tem um leque de deputados. Aí o Renan tem 2, né? São 2 Renans agora, né? Tem o Renan 1 e tem o Renan pai e o Renan filho, né? Que é uma coisa... A renovação política no Brasil tem
tem essas escalas assim muito lentas ainda, né? E a expectativa é que o Congresso ele ferva, tá? O Senado com certeza vai ferver, não vai ser uma brincadeira assim não. E a Câmara também vai ser não vai ter essa tranquilidade que eu estou imaginando não. Inclusive, na entrada do Lula, que o Lula reapareceu, tá? Ele estava meio desaparecido, etc. E ele voltou. Tinha muita gente achando que o Lula estava muito assim esquisito, olhando para os lados, sabe? Assim, tipo... Nós como se vamos estivesse preocupado, estivesse com medo, estivesse com uma certa... É a nossa próxima pauta de agora, né? A gente vai ver que há quem diga que Lula está acuado, como o Norton acabou de mencionar. Nós vamos ver o que fontes próximas relatam. Na manhã desta quarta-feira, o presidente eleito Lula chegou a Brasília e se dirigiu para a sede do Centro Cultural Banco do Brasil para se juntar à equipe de transição do novo governo, liderada por seu vice Geraldo Alckmin. Assessores próximos que não quiseram se identificar notaram um comportamento atípico, com medo e acuado em sua chegada na sede. Segundo relatos, sua face externava medo e insegurança e o presidente eleito olhava muito para os lados. E cotado para assumir o Ministério da Justiça e uma vaga no STF, o senador eleito pelo Maranhão, Flávio Dino, pretende propor criação de um crédito tributário para incentivar a devolução de armas de fogo que vierem a se tornar ilegais após uma eventual revogação dos decretos orçamentistas de Jair Bolsonaro no futuro governo Lula. Olha, técnicos da Justiça Eleitoral, acho que a gente já falou sobre isso, tá? Meio que tá tendo um erro aqui. Érica, qual seria a próxima que a gente tinha preparado para agora? Pois os técnicos da Justiça Eleitoral encontram falhas na prestação de contas de Moro. Vamos conferir. O TRE do Paraná abriu prazo para que o senador eleito Sérgio Moro e seus suplentes Luiz Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra, todos do União Brasil, prestem esclarecimentos sobre os gastos de campanha considerados irregulares pelo órgão. De acordo com a intimação publicada no mural eletrônico do TRE do Paraná, a chapa tem até esta quinta-feira para se manifestar a respeito do relatório de diligências realizado pelo tribunal e efetuar eventuais regularizações. Ministro do STF, Ricardo Lewandowski, fala sobre a corrupção da Lava Jato. O estudo mostra também, senhor presidente, que se estima que a Lava Jato retirou cerca de 142,6 bilhões da economia brasileira, ou seja, a operação produziu pelo menos 3 vezes mais prejuízos econômicos do que aquele que ela valia ter sido desviado com a corrupção. Isto fora milhões de desempregados. Essa fala do Lewandowski aí, ela é um debate clássico que teve entre ele e o Barroso. Eles falam especificamente sobre o que é mais danoso para o Brasil, se você deixar roubar ou se fazer sem roubar, ou roubar e fazer. Né? Tinha essa coisa toda. Eles avaliavam que teve o Lewandowski nesse voto dele. Ele, inclusive, em vários momentos, ele é interpelado pelo ministro Barroso, tá? O Barroso diz assim, então você já justificando a corrupção. Então a corrupção pode roubar. E o Barroso falava com essas coisas todas. É importante até colocar esse trecho inteiro dessa fala, porque ela é emblemática desse momento que a gente está vivendo agora. Então, há uma série de prestações de contas, de cobrança, essa coisa de ir para cima do Moro agora. Para mim isso não é uma notícia boa, tá? Porque assim, tipo, todo mundo agora encontraram brechas na prestação de contas do Moro. O TRE do Paraná entrou isso. Quer dizer, já vão perseguir o rapaz, né? Tipo assim, é um senador do qual se espera bastante coisa. Aí vão para cima dele também, né? Aí fica essa é uma fala atual. Quer saber se o Barroso vai segurar esses argumentos que ele usou contra o Lewandowski, e se o Lewandowski vai segurar esse discurso de que 142 bilhões... Olha, Norton, agora nós precisamos ir para um rápido intervalo. Na volta a gente comenta um pouco mais sobre isso e outros temas. Seja
Sejam todos bem-vindos de volta ao programa da hora desta quinta-feira e nós vamos conferir agora as atualizações sobre as eleições dos Estados Unidos para o Congresso. Cidadãos estadunidenses foram às urnas na terça para escolher os 435 deputados da Câmara e 35 de 100 senadores, além de 36 governadores e todas as câmaras locais. Segundo a projeção da AP, atualizada às 7h11 dessa manhã, na Câmara dos Deputados, democratas conseguiram 184 assentos contra 207 dos republicanos. Já no Senado, democratas conseguiram 48 contra 49 dos republicanos. São necessários 218 deputados e 51 senadores para controlar cada uma das casas. No Senado, apenas 1/3 é renovado. Democratas já tinham 36 senadores e republicanos 29. Norton? Peia, como diz lá no austríaco Iguatu, né? Foi peia muita, né? Porque todo mundo esperava que... Aliás, teve uma... Vocês prestem atenção nessas notícias que começam a circular, tá? Vocês disseram assim, ó... eu esperava que nos Estados Unidos fosse uma larga maioria na Câmara dos Deputados, mas não era. Nas pesquisas, todo mundo estava já sabendo, as pesquisas lá funcionam. Que era o quê? Ia ter uns 20 deputados a mais e tal. E que ia ter essa vantagem dentro do Senado, né? Já configurado. Então é o seguinte, é uma notícia péssima para o filho do Biden, que é o Hunter Biden. Esse cara, vocês vão ouvir falar muito dele, ele está por trás de uma série de molecagens aí, inclusive dessa doença nova do Putin? Do Galvão Bueno. Do Galvão Bueno, que foi... Qual a doença, Érica? Foi relatado agora, né, que ele testou positivo para a Covid-19 10 dias antes da Copa. Esses laboratórios estavam todos na Ucrânia, né? Os russos, o Putin com a precisão assim de uma flecha moicana, né? Assim, né? Ele entrou ele fez uma linha de coluna, que foi um negócio inédito, tá? Na história militar, da estratégia militar. Ele entrou com uma série de linhas de coluna e pegou todos os laboratórios de armas químicas e armas biológicas, ele trouxe todo esse material. É um assunto que a Rússia já colocou na mesa da ONU, né? O Trump, os democratas os republicanos estavam puxando esse assunto para complicar a vida do Biden lá, que estava na proteção do filho dele, né? É um doido, é um cara que a gente pode dizer assim, é um maluco completo, né? É um cara junkie, esquisitíssimo esse filho do Biden. E agora vão desatrelar e vai ser um negócio altamente nervoso. Inclusive, vai ficar muito complicado para a menina lá, para a Victoria Nuland, que teve no Brasil, que é a megera da CIA, né? Ela teve no Brasil para falar especificamente das urnas, tá? Chamou a turma do Poder Judiciário, do Ministério da Justiça, para dizer que os Estados Unidos aprovavam as urnas, e as urnas tinham que ser isso aí e tal. Não esquecer de onde que está com a base desse contrato. Esse contrato das urnas é um contrato já bilionário, tá? Ele está na faixa de seus 4 bilhões aí já para cima, né? Não é uma coisa, começou pequeno, começou com 258 milhões e tal, e essa coisa avançou bastante. Então, essa notícia dos Estados Unidos, que era uma coisa já esperada, ela também vai ter impacto em uma série de questões, porque vai impactar sobretudo na Europa, tá? Agora vão ser revistos esse dinheiro todo que eles gastaram lá na Ucrânia, não vai ser uma coisa que vai continuar. Os pilares da sociedade americana estão bem corroídos. O Biden eu acho que um dos presidentes mais impopulares depois do Truman. Ficou uma coisa extremamente complicada, o desemprego aumentou, a inflação está galopante, enquanto no Brasil continua baixando. O pessoal, né, não esperou o tempo certo das coisas, mas a política macroeconômica do Brasil estava indo muito bem, e isso é mais ou menos o que a gente tem por enquanto, tá? Esperar consolidar isso aí, em janeiro vai ser fogo, vai ser fogo no gelo, assim, né? Porque vai estar todo mundo que ficou achando que o Putin estava jogando as cartas apressado. Tem também esse discurso meio que o pessoal dizendo que a Rússia está perdendo a guerra, é um absurdo. O pessoal não sabe absolutamente nada. Ele destruiu todos os pontos militares da Ucrânia em 40 minutos. Não. Ele derrubou todos os aviões, afundou todos os navios, desmontou todo o sistema Patriot americano.
Na mesma hora que aconteceu isso, de defesa antiaérea, na mesma hora que aconteceu isso, os árabes chamaram assim, ei, Putin, a gente quer comprar de ti, não vamos comprar mais do cara. Então tem muita coisa. Agora você vê, ó, a gente começou a falar ontem lá, essa história toda, vocês esperem que isso tenha repercussão em todos os países. Uma gripe nos Estados Unidos é uma pneumonia no resto do mundo. A gente sabe disso aí, tá? Não é uma coisa tão simples assim quanto eu posso imaginar. Porque o mundo está costurado por uma linha da globalização, né? A agulha da globalização, a linha da globalização. Todas essas coisas elas vão ter impacto direto na vida das pessoas. Não tem como tentar dizer... Você pode até tentar arranjar uma desculpa. Não, que o Brasil não vai funcionar durante um tempo por causa dessas guerras, por causa da pandemia, etc. E tal. A gente consegue sobreviver a todas essas catástrofes, né? Imagina assim, já teve um presidente como Jânio Quadros. Norton, e agora falando um pouco dos políticos cearenses, o senador Luiz Eduardo Girão falou sobre o momento em que o país está passando e se disse vigilante em relação a impeachments pendentes. Como vocês podem ver aí na tela, o tweet em que ele fala isso, né, Érica? Ele falou que é surreal o que está acontecendo no Brasil nesses tempos sombrios, fala dita por ele, e o Senado Federal parece viver em um mundo paralelo onde nada disso está acontecendo. Falou também que a casa é corresponsável com o caos na nação causado pelo STF e o TSE parcial. E disse também que vai insistir para o Senado analisar impeachments pendentes. Finaliza com aquele bordão, paz e bem. Norton, ele se manifestou em alguma coisa sobre os supostos OVNIs que apareceram lá no sul do país? Esse Eduardo Girão é uma comédia, né, cara? A única coisa que pode falar dele é isso. Mas nisso aí ele tá certo, tá? Para o pessoal não ficar dizendo que a gente só tá para tacar o pau aqui no cara. Mas é assim, ó. Nisso aí ele está correto. Inclusive essa coisa é puxada por uma rixa pessoal daquele senador Cajuru com o Gilmar Mendes, que aí é briga feia. É um xingando o outro, sabe assim, no nível mais hard assim, que tem, né? E o Eduardo está entrando, o senador Eduardo Girão, ele entra nesse vácuo aí dessa briga do Gilmar com o cara, e ele fez força mesmo nessa questão da lava-toga. Essa lava-toga agora vai sair. Não vai ser uma brincadeira. Esse pessoal tá todo mundo nervoso. Quem disser que os caras estão achando que tá essa harmonia, essa cara de pânico do Lula, que até a imagem, não sei se colocou, mas essa cara de pânico do Lula, assim, ele meio afetado, assim, sabe? Olhando para os lados e, de certa maneira, preocupado. E só quem estava muito sorridente era o Alckmin, tá? O Alckmin tá morrendo de rir, né? Porque a qualquer coisa ele assume o país. Agora, imagina o resto e os deputados também, né? Aqueles deputados petistas, sobretudo, tá? Que estão achando que vai ser como era antigamente, né? Assim, tipo, eu vou entrar no Banco do Nordeste, tudo vai ser meu, eu vou entrar aqui, vai ser isso, né? Eu vou poder tocar do jeito que eu quero, na minha vontade, eu sou um imperador agora. Não é bem assim, não. Os tempos são totalmente outros. Érica? 2 parlamentares dos partidos PT e PDT disputam os votos dos colegas na corrida pelo comando da presidência da Câmara Municipal de Fortaleza. Os 2 grupos têm interesse em indicar um nome para ocupar o cargo. Ainda não há, no entanto, chapas registradas para a eleição. Vamos ver agora mais detalhes sobre a candidatura à presidência da Câmara Municipal de Fortaleza. Gardel Rolim, vereador de Fortaleza, falou que teve o prazer de se reunir com um grupo de colegas vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza em apoio ao nome à candidatura da presidência da Casa nos próximos 2 anos. Reiterou o compromisso em dialogar com todos por um futuro de muito trabalho e compromisso por Fortaleza. Norton? Não, parece que teve um racha aí nessa questão da Câmara Municipal, né? Você tem esse Gardel, né? Que é esse candidato do prefeito, do Sarto. E tem outro cara que é o Léo Couto, que acho que é filho do... Um cara que já foi durante muito tempo, mandava na Câmara e tal. Que agora eles vão entrar. Um vai ser apoiado pelo Camilo, o Léo Couto vai ser apoiado pelo Camilo, e esse Gardel, né? Que é um cara do Rio Grande do Sul até. Ele vai ser apoiado pelo Sarto. Então vai ter um embate aí, acho que na eleição municipal, vai ser, a eleição da Câmara Municipal, vai ser uma das primeiras coisas a já modificar um pouco o nosso tabuleiro
dessa nossa política aqui, né? Outra jogada também vai ser na Câmara, na Assembleia Legislativa, que também vai ter também, promete ter emoções, tá? Os bastidores estão bem assim, começando aquela fumaça sair, assim, sabe? Para ver quem é que vai sair daqui, quem é que vai ser o cara que vai ser ungido, né? Agora, na Câmara Municipal vai ser... Vamos ter de volta aquelas eleições bem conturbadas, tá? Érica, mudando um pouquinho de assunto, o que é que nós temos agora? Infelizmente é notícia triste, porque Rolando Boldrin, cantor, compositor, ator e apresentador, faleceu em São Paulo aos 86 anos. O cantor, compositor e ator Rolando Boldrin morreu na tarde desta quarta-feira em São Paulo. Segundo a assessoria do artista, ele faleceu em decorrência de insuficiência respiratória e renal. Boldrin estava no ar semanalmente na TV Cultura, no programa Senhor Brasil. O velório será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nesta quinta-feira, das 8 da manhã às 3 da tarde. E o sepultamento será no cemitério Getsemane, no Morumbi, às 5 horas da tarde. Norton? Era um grande cara, né? Assim, tipo, porra, é o cara dos causos, né? Acho que todo mundo viu o Boldrin, né, cara? Foi um negócio incrível. E ele morreu no mesmo dia da Gal Costa. Da Gal Costa, da Gal né? Costa. Inclusive, é uma tristeza. Muito triste. Desejamos nossas condolências à família, né? O Boldrin era um dos caras que conseguia falar e contar histórias, os causos dele eram impressionantes. Foi divulgada a causa da morte dele? O Boldrin não vi. Dele foi sim, o Gabriel mencionou agora há pouco. Sim. A da Gal Costa que não foi, por isso que eu confundi. Verdade. A família não divulgou. Até o momento em que nós noticiamos ontem não havia sido divulgado. Isso. Falando nela, Gilberto Gil fala sobre a perda de Gal Costa. Vai com ela a voz maviosa, o encanto do canto extraordinário que sempre foi a sua marca. Fica conosco a saudade, a tristeza, o pesar. Está no Instagram do Gilberto Gil. Sim. A Maria Bethânia também chorou com a perda de Gal Costa. Ela declarou que Gal está eternizada com a sua divina voz. Nayara? Perdão, essa direção até tinha me informado que não estava pronta até o momento, mas nós vamos exibir assim que possível. O que temos mais agora, Érica? Mudando um pouquinho de assunto, já a gente retorna nesse vídeo da Maria Bethânia. As vias de Fortaleza, que ainda não são pavimentadas, agora devem receber pisos intertravados ao invés do tradicional asfalto de concreto. De acordo com o secretário de Infraestrutura do município, Samuel Dias, a decisão pela utilização do material teve como base fatores como a maior qualidade e a economia de recursos públicos. O foco das instalações será em áreas de baixo IDH. É isso, não? Isso não é tão simples, tá? É o popular tijolinho, né, que o pessoal chama. Agora é o seguinte, o intertravado, ele exige uma série de coisas para você colocar, tá? Você tem que fazer um estudo tecnológico do solo, não é uma coisa tão simples. Várias medições para ver se o solo suporta. Você tem que tirar toda a terra orgânica, que eles chamam, onde nascem as plantinhas, né? As gramas, vamos dizer assim, né? Que é aquelas ervas daninhas que eles vão nascendo. Isso tem que ser retirado antes de você colocar um intertravado. Então não é tão simples que você possa projetar. Isso não é um calçamento de pedra tosca, como eles estão pensando, tá? Você tem outras soluções incríveis e fantásticas que já poderiam ter sido introduzidas no estado de Ceará, uma série de inovações na área de construção civil. Mas muita coisa. Eu acho que está muito distante ainda, o estado de Ceará está muito distante ainda, muitas coisas podem ser feitas, sabe? É isso. E sem tetos e moradores de ruas invadem casas à beira-mar na Praia de Pipa. Olha aí, a de Dona Didi. O pessoal tá morando aqui, a casa dela. Isso é uma coisa
Porque as pessoas se preparando. A turma que estava sem teto, eles invadem as casas, estão em pipa e está lá. Imagina isso, o pessoal começar a invadir aqui Combuco, invadir Caraí, invadir... Todas as casas que estão por aí. Canoa não consegue, né? Porque Canoa tem um sistema próprio, de uma comunidade bem estruturada e tal. Acho que Jeri também não. Mas assim, esse pessoal que tiver casa de praia, nesses cantos e tal, a turma está liberada agora. Sobretudo porque o Barroso falou também que o desalojar dessas pessoas, né, vai exigir que seja humanizado, né? Então é tipo assim, o pessoal que tiver propriedade privada aí vai estar não está tão 100% seguro como eles estavam antes, tá? Olha, Érica, nós vamos ter aqui para um rápido intervalo. Na volta a gente vai comentar sobre esse e outros tantos assuntos. Estamos de volta e olha, o nosso convidado especial hoje chegou atrasado. O que foi que houve, Queiroz? Olha, Fortaleza, realmente o trânsito, ninguém pode correr muito, porque hoje é um fotossensor em cada esquina do Hortolima Júnior. Aí se correr muito, viu? Quando chega a hora de pagar a conta, é muito alto mesmo. Pronto, ele teve esse contratempo, chegou um pouquinho atrasado, mas nós vamos voltar para aquele assunto, que ele vai ter muita coisa para comentar, que é sobre o relatório que analisou o funcionamento das urnas eletrônicas, que foi divulgado agora pelas Forças Armadas. Dos pontos destacados, o primeiro, foi observado que a ocorrência de acesso à rede durante a compilação do código-fonte e consequente geração dos programas pode configurar relevante risco à segurança do processo. O segundo ponto é que dos testes de funcionalidade realizados por meio do teste de integridade do projeto piloto com biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Em consequência disto, foi solicitado à Corte Eleitoral atender ao sugerido pelos técnicos militares no sentido de realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido na compilação do código-fonte e de seus possíveis efeitos, além de promover a análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. Para isso, foi apresentado como sugestão a criação de uma comissão específica, integrada por técnicos renomados da sociedade e por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. Após a conclusão do relatório, foi solicitado ainda que a Corte Superior considere a urgência na apreciação dos pontos destacados. Olha aí, estamos de volta com esse assunto, né, Queiroz? Queremos saber sua opinião. O que fala realmente que a urna não está isenta de alguma interferência. Né? Ela não diz que ela é segura e afirma que ela pode ter uma invasão de um hack, praticamente, porque diz que ela não é segura. Quando eu tenho um sistema de um celular que eu digo que ele não é seguro, então significa que ele não é seguro. E pediram aí realmente uma análise. Eu acho que se mexer mais um pouco, se aprofundar mais um pouco, as falas não param, a internet está aí jogando muita verdade, muita inverdade, e o que nós vimos aí é dizer que as urnas também não, que muitos dizem que a urna é segura, mas o que foi estudado aí, apresentado, que as urnas têm facilidade de um hack entrar e fazer algo lá dentro. É aquilo, Norton Lima Júnior, cabe continuar a investigação e aprofundar cada vez mais, porque muita gente está na rua e ontem a fala foi o seguinte, Norton Lima Júnior, o pessoal viu várias matérias na internet dizendo o seguinte, vamos passar mais 10 dias na rua. E até quando o povo vai ficar na rua dessa forma? E o povo esperando uma resposta definitiva que parece que não veio ainda, Norton. Queiroz, só para tirar minha dúvida, eles esperam qual resposta, para eu entender assim? Quando se diz que as urnas, ela tem facilidade, ela pode ser invadida, não está dizendo que a urna é praticamente 100% segura.
A própria nota encaminhada ontem disse: tem facilidade, pode ter uma brecha que alguém entre e faça algo. Então, quando diz isso, o povo está na rua esperando a resposta, se ela é ou não segura, se tem ou não. Tentar só clarificar assim, a questão toda é a seguinte: o relatório das Forças Armadas, ele deixa muito claro que o voto não é seguro. Isso ele praticamente diz isso. Ele fala que não teve acesso, que ele fez uma vistoria visual, né? Quase com aquela história de me convidaram para assistir uma corrida de submarino, né? Bem essa coisa muito clara assim. E eles deixaram bem claro também que entre o voto que está na tela e o voto que é registrado, né, pode haver um código malicioso. As pessoas esqueceram essa, foi o primeiro documento onde saiu essa expressão, tá? É código malicioso. Então eles dizem que pode ter um movimento do código malicioso. A questão não é tantas urnas, tá? A questão é o sistema RDV, que é o registro digital do voto, né? Até que ponto, essa é a grande pergunta que a gente sempre faz para os técnicos, né? O que é que garante que o voto que está na tela é o mesmo voto que vai ser registrado no RDV? Esse é o ponto central. A nota do tribunal, eu achei assim até uma coisa muito irônica, né? Ele ironizou o pessoal, porque veja bem, nós estamos falando com todos os comandantes ali, essa questão é uma questão de soberania nacional. Não vem com essa conversa sobre o Nizango Anais, tá? Foi o cara que foi contratado para fazer essa campanha das urnas eletrônicas e tal. Isso não é um papo para publicitário. Quem vem com essa conversa é otário, né? É bem tipo do Nizam mesmo, que era um idiotinha, né? Acha que tem muito dinheiro, né? E por conta disso acha que é um grande cara, etc. Mas na verdade é um fuleiragem, vamos dizer assim. Do ponto de vista republicano, ele não entende absolutamente nada, né? Tá cheio de publicitário, dando palpite num monte de coisa séria, cara, que não é brincadeira. Você fundar um Estado, essa questão mesmo, como é que você vira um estadista? Né? Imagina um publicitáriozinho, chega lá, aí diz assim, porque eu sei dizer uma frasezinha bonitinha, né? Aí eu faço uma piadinha, eu conto umas piadas, etc. E tal. Tá cheio desses moleques aí, como o Nizam, tá? Nizam que é um cara que muito criativo, um dos nossos maiores criativos, mas quando ele se mete a falar da palpite de questões da República, ele não pode se ombrear com um general, cara, que é uma carreira de Estado, uma carreira muito forte, e ele não pode chegar e falar essas bobagens aí, dizer assim, a urna é um orgulho nacional. Aonde? Norton, eu recebi uma pergunta aqui de um telespectador, querendo saber quem participava dessa reunião para concluir esse relatório, dar esse parecer, digamos assim. Quem das Forças Armadas, qual eram os militares convidados, qual patente, digamos assim? Praticamente foram todos os comandantes, né? E eles nomearam aí uma comissão de umas 8 pessoas, mais ou menos. De 8 pessoas de dentro das Forças Armadas? O pessoal que veio do ITA, né, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Eu era o pessoal que já estava ligado nessa questão já da cibersegurança. Né? Não é uma coisa... Não pegaram assim uns doidinhos não para botar, entendeu? E tiveram auxílio do pessoal do CIMAID, que é a turma que já é o pessoal do voto seguro já de muito tempo, tá? Eles tiveram esse auxílio mesmo dos caras lá que entraram. Eles não fizeram esse movimento de logo das urnas ainda porque houve imperícias. É importante lembrar, cara, que essa coisa só passa, essa questão do voto só vai passar, porque o Ciro Nogueira, esse cara que está na Casa Civil, ele liberou. Né? Assim como teve gente que liberou a questão do Lula, deixaram passar o Lula, porque o Lula foi solto em plena pandemia, não tinha como fazer essa movimentação que está aí hoje. Entendeu? Se tivesse tido uma reação, o Mourão foi muito claro quando ele falou, olha, os 2 momentos para chorar já passaram. Topou a regra do jogo é essa e pronto, agora tem que aceitar. E o Mourão diz mais, o Mourão diz assim, olha, já tem muitos fulcros de resistência dentro desse próprio Congresso. Isso é uma coisa que está clara também, é uma coisa que a gente sabe que não vai ser não vai ser essa brincadeira que o pessoal está imaginando aí não, tá? Essa harmonia de poderes e tal. Não vai ser do jeito que eles estão imaginando, não. Não é assim, aquela coisa lá, Gedel, né? Meu amigo Gedel Vieira. Né? Isso mesmo, Norton Lima Júnior. Agora, tem aquela história. O rapaz recebeu um laudo que está com uma doença feia e que tem tantos dias de vida. O doutor olha para ele e diz, olha, você está com uma doença, um CA e algo muito raro, e essa doença é muito esquisita, e ela mata. Aí quando o cara olha para ele, diz, médico, doutor, e quanto tempo eu vou durar? A qualquer momento você morre, mas você vai ver a Copa de 2050. Dá para entender? Da mesma forma, é o
urna. Diz que não há risco nenhum, ela é segura, mas tem brecha para entrar com malícias ou hack e pintar e bordar. Eu acho que não tivemos a resposta bem clara, viu, Norton? A gente mostrou uma série de imagens aí, de umas fotos de uma cerimônia de geração de mídia. Vou pedir para a nossa direção colocar enquanto você fala. Lauda 13, por favor, Loque vê o quem pudesse ir para essa cerimônia de geração de mídia ia ver que é a coisa mais sem cerimônia que existe. Esses pendrives, eles são guardados dentro de uns envelopes de plástico, tá? Com um lacre apenas, só no lado, viu, cara? Tem aí... acho que vai aparecer, acho que são as últimas imagens. Olha aí. Ó, essa daí, ó. Essa, se pudesse dar um zoom, a gente ia ver... Essa que está na mão dessa mulher, ela é esse saquinho plástico, é onde está o pendrive, tá? Por exemplo, em uma cidade assim como Sobral, são geradas 8 pendrives para gerar todas as urnas que tem lá. Esse cabo de rede aí, mas isso é a Não, urna? Não, isso aí são os terminais do TRE onde você passa as informações que estão aí. Mas eles falam esse que é o não tem lacre, acesso nenhum à rede, Norton Lima Júnior. Não, mas esse daí tem acesso à rede. Não, tem a intranet do TRE, entendeu? Tem até uma conversa minha com o Carlos Sampaio, que é o cara que era o cara da TI do TRE, não sei se ele é mais, acho que não é mais, acho que foi substituído. Mas o principal... Olha o cabo de rede ali, ó. Eles têm tudo. Aí, a partir daí, eles geram, né, com as fotos o flash, é um sistema de flash, por isso que é chamado de flashcard, né? E eles geram a foto, o número do cara, de acordo com o que está na urna. O cara tecla, ele vai aparecer, né? Ele aparece lá. Esse é o trabalho. Para quem está assistindo, né, Norton Lima Júnior, no programa, esse cabo de rede aí, você pode conectar qualquer pessoa do planeta, pode entrar esse cabo de rede. Mas o problema não vai ser esse. O problema vai ser o seguinte. Aí, ó, o cabo de rede. Não, mas o problema não vai ser esse. O problema vai ser o seguinte. Esse é o computador que gera os códigos. Esse é o computador que gera os códigos. O computador que vai totalizar esses códigos é outro. Entendeu? Então, isso é a única brecha que eles encontraram, e isso está nesse relatório agora. Não, então esse cabo que ele está falando é a conexão interna das redes? Que está na intranet do TSE. Então foi aí onde eles entraram que podia ter facilidade, não foi, Norton Lima Júnior? Não. Assim, a gente pode dizer que entrou ainda não, cara. A gente tem que tomar cuidado com essa... Não, no sentido, nas análises que pode correr um risco, né? Eles viram esse cabo, e será que tem um risco? Eles não se referiram ao cabo, a hora do voto. Entre o voto que aparece na tela, tá? Tá lá. Né? Vamos dizer, que era código malicioso, né, que tá lá. Qual era o teu número, cara? Era 22999. 22999. Pronto, aí o cara bota lá, 22999. Aí, pronto, apareceu o Queiroz lá na urna eletrônica, né? Aí o cara vai confirmar. Na hora que ele confirma, ele vai ser registrado no RDV da urna, tá? Entre esse momento de o voto que está na tela e o voto que vai ser registrado, é que tem a possibilidade de ter um código malicioso. Um código malicioso. E é isso que a gente pergunta, sempre é a pergunta que a gente faz, a pergunta para pegar os caras, né? E diz assim, me explique como é que o voto em tela é o mesmo voto que vai ser registrado no RDV. Esse é que é o principal fator. Eles não sabem dizer, eles dizem assim, uma criptografia assimétrica. Eles sempre têm uma resposta de especialista contra leigo, né? Que é aquela história da conspiração dos especialistas contra o leigo, né? Não sabe o que está falando. E você fala o que você quiser e o outro lado vai só aplaudir, porque é uma coisa muito abstrata. Esse processamento de dados, informática, de inteligência, TI, né? Tecnologia da informação. É uma criptografia que deu voto ao seu deputado, que deu voto ao seu presidente. Não, eles falam que a pessoa leiga vai dizer, é isso mesmo, deu certo. Olha, esse negócio das urnas começou com o seguinte, o amigo Brunazzi que a gente já mostrou aqui, ele me falou o seguinte, que ele foi votar na eleição de 98, acho, em Santos. E aí, na hora que ele foi fazer a votação e o mesário abriu a chave da urna para ele, abriu a chave da urna para ele votar, o mesário, ele viu o seguinte, na hora que o cara abria a chave, que identificava na hora que era o voto dele, que era o voto que ele tinha, né? Identificava, na hora que ele ia votar, isso poderia, quando feito esse cruzamento, se poderia identificar em quem ele votou. Não só ele, todo mundo. Né? Esse foi o ponto, esse foi uma das questões. E ele falou para o mesário, mas desse jeito aí, vocês vão identificar em quem eu estou votando. Aí foi que começou a entrar esses códigos de linha, né, para embaralhar os votos. Né? E foi daí que começou toda essa celeuma, que aí o pessoal começou a desconfiar demais, né? Porque até então não, seria uma máquina simples, uma máquina burra,
que não teria essa coisa de... Não teria nada... É assim, é quase como se fosse assim, uma digitadora, né? Você vai digitando e vai saindo lá. Mas por conta dessa questão de você dar proteção do voto secreto, né? Que tem que ser uma coisa universal, que não pode ser uma coisa que ninguém pode identificar o voto de ninguém, começou todo esse descaminhamento. Passaram a utilizar a criptografia. Agora, né? tem várias histórias aí nessa coisa, são mais de 20 anos isso já, são várias eleições passando, são várias pessoas que pegaram esses Qual foi o primeiro ano em contratos. que ela foi implementada, Norton? 96, com alguma coisa em 92 já. 92 já não era essa, mas... Nas eleições municipais, elas foram testadas foram fazendo testes, né? E aí, em 98, é praticamente a eleição da urna eletrônica, né? Que é a eleição do Fernando Henrique. Quem implantou isso foi o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, esse grande ignorante que a gente tem na República, né? O pessoal acha que ele é muito sofisticado por um monte de coisa. Ele é muito sofisticado por um monte de coisa, né? Conhece vinho francês, conhece essas coisinhas, sabe? Assim, aí diz que leu algumas coisas, mas na verdade a ignorância plena é o que nós temos, né? É o que nós temos. Norton Lima Júnior, você falou agora há pouco sobre os candidatos que estão aí nesse movimento, falando bastante na internet. Inclusive teve a Carla Zambelli, né? Teve também o deputado jovem lá, deu um branco aqui agora, mais votado. O André. Nicolas Ferreira. Nicolas, que também continua também ainda essa pegada. Até eu não vi eles anunciar, olha, estamos aqui no gabinete, visitando o gabinete. Enquanto isso, aqui no Ceará, você já vê que já estão bem empolgados já lá para eles. A gente tinha uma fala do Lula, estava programado, que ele diz o seguinte, que não há por que ter esses protestos, né? Ele falou isso ontem à noite, não há por que ter... Está acabando, tá? Vou ter que interromper você, Queiroz, porque o nosso tempo já está um pouco estourado, né? Eu queria que vocês se despedissem do pessoal de casa para a gente voltar nessa discussão um outro dia. Só lembrando, fechando rápido, o Lula falou ontem que tem que ir atrás de quem está patrocinando esses atos aí. Ele acha que tem alguém patrocinando, tem algum dinheiro sendo largado. Estão querendo pegar o velho da Havan. Queiroz, suas considerações finais? Eu acho que realmente isso daí é o povo que está na rua mesmo, que o povo sempre aquela frase, a voz do povo é a voz de Deus. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo programa, crescendo a cada dia na audiência, compartilhe na rede social, divulgue, porque eu já estou fazendo a minha parte, divulgando bastante, o da hora, meu amigo Norton Lima Júnior. Isso, gente, até amanhã. Até amanhã. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.